Quando você vai conversar com seu companheiro e fala o que você está sentindo, sempre começa uma discussão, ou senão ele nem te escuta, nem te dá bola, te trata com frieza. Então fica nesse vídeo que eu vou te falar como eu parei de brigar e comecei a ser ouvida dentro do meu relacionamento. E antes de tudo, para você que não me conhece, meu nome é Flávia Canedo, eu sou especialista em relacionamentos e ajudo mulheres a se transformarem em mulheres mais sábias para viverem relacionamentos até 10 vezes melhores usando o método de sabedoria feminina. E gatona, entenda o seguinte, por muito tempo eu quebrei a cabeça com comunicação dentro do relacionamento. E quando eu faço essa pergunta lá no meu Instagram, onde eu ajudo mulheres também, além daqui no YouTube, e eu pergunto qual o maior problema da sua relação? É tipo assim, 70% fala comunicação. Isso porque a comunicação ela é a ponte que une você ao seu marido, você ao seu namorado. E se essa ponte tá fraca, se essa ponte tá caindo, se essa ponte não é fortalecida, vocês dois não se conectam, vocês dois ficam distantes, não tem intimidade e só tem discussão, cada vez mais distanciamento. Então aprender sobre comunicação é a chave para ter um relacionamento saudável, um relacionamento que dá certo. E não é qualquer tipo de comunicação, é uma comunicação assertiva e com sabedoria, que é o que eu vou te ensinar aqui e que eu ensino mais profundamente dentro do método de sabedoria feminina, que está o link aqui embaixo. Então, um dos pontos que foi essencial para a gente parar de brigar e eu começar a ser ouvida é parar de conversar com meu companheiro como se ele fosse uma mulher. Entenda o seguinte, homens e mulheres têm comunicações totalmente diferentes. Não dá para você conversar com o seu companheiro querendo que ele reaja da mesma forma que a sua amiga reage. E eu vou te dar um exemplo. Se eu chego para alguma amiga minha e falo, nossa, amiga, ai, tá tão difícil, por exemplo, ai, a vida de mãe anda tão cansativa, nossa, tá tão estressante, ela vai virar pra mim e vai compartilhar o que ela tá sentindo. Nossa, amiga, realmente é muito difícil. Nossa, comigo também, o meu filho. Enfim, ela vai compartilhar da sua dor e vocês duas ali vão se unir em uma dor em comum. Se você vira pro seu marido e fala isso, eu tenho certeza que ele vai falar algum tipo de solução pro que você tá sentindo. Ah, então vamos contratar uma babá. Ah, mas foi uma escolha nossa você cuidar dos filhos, mas vamos tentar pensar numa solução para isso. Ou seja, ele vai trazer alguma solução. Ele não vai abraçar a sua dor como uma amiga sua faria. E aí, por muitas vezes, eu brigava com meu companheiro por causa disso. Teve uma vez em específico que eu virei para ele e falei assim, ai amor, será que eu tomei a decisão certa de sair da academia, que era o lugar que eu trabalhava antes de trabalhar aqui na internet com mulheres? E eu tava toda triste, depressiva, ai, pensando no futuro. E sabe o que ele me respondeu? Uai, se você não tá satisfeita, eu volto pra academia. E não é que ele foi grosso, não é que ele foi seco. Na época eu pensei isso. Mas ele tava simplesmente falando uma solução. Porque homens fazem isso. Então, o seu companheiro, ele sempre vai apresentar uma solução para aquilo que você está sentindo. Então, não vai adiantar você querer que o seu companheiro haja e se comunique como uma mulher. Não tem como. Ele vai agir de uma maneira diferente. Homens são diretos, homens buscam solução do problema e homens buscam só resolver aquela situação. Então, quando você apresenta um problema para ele, ele não pensa em abraçar aquele problema. Ele pensa que ele tem que resolver. Então, ele vai te dar opções para você mudar o seu sentimento, que muitas mulheres acabam pensando que é invalidação dos sentimentos, ou ele vai solucionar o problema para você, vai te dar alguma solução. Então é entender isso, entender que quando você precisa ser somente ouvida pelo seu companheiro, você tem que expressar isso para ele. Meu amor, isso aqui vale ouro, tá? O que eu vou te falar. Meu amor, eu não tô me sentindo bem hoje, eu só quero desabafar com você, mas não precisa me dar nenhuma solução. Só me ouve e no final me dá um abraço. Se você aplicar essa frase com o seu companheiro, eu tenho certeza que vai ser muito melhor o momento que você quer desabafar com ele. Porque aí ele não vai invalidar os seus sentimentos e nem te dar uma solução. A segunda coisa que foi essencial para a gente parar de brigar e ter uma comunicação melhor e eu ser mais ouvida dentro da relação é entender que quando nós mulheres temos algum problema, nós queremos falar sobre ele. E quando os homens têm algum problema, eles se fecham e vão para a caverna deles. Então não adianta você ficar no pé do seu marido, do seu namorado, falando, ai amor, o que você tem? Você tá bem? Você tá bem? Desabafa comigo e pensar que por você desabafar com ele, ele tem que desabafar com você. Homens não fazem isso, tá? Então não adianta ficar no pé do seu companheiro e achar que ele não faz isso porque ele não te ama ou porque ele não confia em você. Ele não faz isso, ele não desabafa porque ele é homem. E quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Então, quando meu marido tá passando por algum problema, eu mostro que eu estou ali junto com ele. Eu cuido das coisas que são de minha responsabilidade e falo pra ele, amor, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E vou cuidar de mim mesma. Isso não é egoísmo. Entenda o seguinte, quando o homem percebe que você
Confia nele que ele vai resolver o problema sozinho e que você tá cuidando de você é menos um problema na cabeça dele. Agora, se você fica de mal com ele porque ele não contou pra você, porque ele não desabafou com você, um problema que era um virou dois, que aí agora você também tá brigada com ele e virou um problema. Então, entenda que os homens, eles se recolhem e é normal. Não é que ele está distante de você, ele está distante de tudo e perto do problema. Então, ele precisa daquilo. E os homens são como elástico, então eles se afastam para resolver o problema. Mas se você permite que isso aconteça, ele volta numa intensidade muito maior, te dando muito mais amor e muito mais atenção. Então, entenda isso, isso é essencial. A terceira coisa que mudou a nossa comunicação é a gente parar de atacar. Porque quando você diz e fala para o seu companheiro, você nunca, você sempre, o errado é você, e você que daquela vez fez isso. É como se vocês dois estivessem em uma guerra e cada um estivesse trazendo um armamento para brigar, para guerrear. E uma discussão não é sobre isso, uma discussão não é você contra o seu companheiro, é vocês dois contra o problema. Então, sempre que tiver algum problema na sua relação, não chega falando você nunca, você fez isso, você sempre faz isso. Diga como você está sentindo. Substitua a acusação, o apontar do dedo, por aquilo que você está sentindo. Fale mais como você está se sentindo. E a quarta coisa que mudou a nossa comunicação foi mudar a minha energia e não aumentar o volume. Muitas vezes você pensa que para você ser ouvida você tem que falar mais, você tem que falar mais alto, você tem que insistir, você tem que gritar. E não é sobre a altura que você fala, mas sim como você fala. Então, quando você fala de maneira doce, feminina e sábia, que são características de uma comunicação feminina, de uma mulher feminina, o seu companheiro ele vai te ouvir. Não tem como ele não te ouvir, porque nenhum homem resiste a uma mulher feminina. Então, quando você entende isso e usa isso ao seu favor, fica muito mais fácil. Então, não é você simplesmente falar com agressividade para o seu companheiro, falar como ele falaria com você ou com outras pessoas, mas é falar com doçura, é usar essa doçura a seu favor. E eu ensino isso tudo lá dentro do meu método de sabedoria feminina. Quer aprender mais sobre relacionamento? Quer melhorar a comunicação da sua relação? O conhecimento é a única coisa que pode fazer isso na sua vida. Conhecimento é poder, conhecimento liberta e conhecimento edifica a relação. Só é possível edificar essa ponte, lembra a ponte da comunicação, você e seu companheiro, quando você fortalece essa ponte com conhecimento, que é o que eu entrego lá dentro do método de sabedoria feminina. O link está aqui embaixo, são mais de 500 alunas em 12 países diferentes e você pode ser mais uma aluna, mais uma mulher sábia que edifica a sua relação e a sua casa. Se você gostou desse vídeo, um beijo pra você, já deixa aqui o seu like e eu te espero lá dentro do método de sabedoria feminina.